Vamos para as informações, galera? Antes de mais nada, quero fazer um elogio ao técnico Felipe Luiz por novamente saber se comunicar muito bem com o torcedor do Flamengo em uma entrevista coletiva. Se os treinadores soubessem a importância de uma entrevista coletiva, eu tenho certeza que eles dariam mais valor a esse momento. Por quê? É o momento que eles podem conversar com o torcedor. E quando eu digo conversar com o torcedor, obviamente não é na maneira literal, mas é aquele momento que ele pode passar o recado dele para os torcedores. O jornalista está ali apenas para fazer perguntas e aí ajudar o torcedor a entender o que o treinador deseja fazer. E o Felipe Luiz, ele foi muito bem. Você pode não concordar com o que ele diz, mas ao menos você entende qual é a dinâmica de trabalho dele, o que ele tentou fazer, o que ele quis fazer. E, enfim, novamente uma entrevista coletiva muito boa, ele elogiando os jogadores, elogiando os volantes. Enfim, acho que o torcedor rubro-negro ele tem que ficar extremamente otimista pelo futuro. Independentemente de quem vença a eleição, isso aí está notório. Quem vencer a eleição não vai demitir o Felipe Luiz, muito pelo contrário, vai mantê-lo. Todo mundo já falou isso abertamente. E tá certo, tem que manter. Porque se ele está conseguindo fazer um bom trabalho, mesmo diante de todas essas adversidades, elenco com muitos jogadores lesionados, desfalque a todo momento, chegou no meio da temporada, pegou um deserto ali de ideias no time do Flamengo e mesmo assim ele está indo muito bem. Acho que com o começo de uma pré-temporada, ele ajudando na montagem do elenco, eu tenho certeza que o trabalho pode crescer ainda mais. Então, parabéns ao Felipe Luiz pelo jogo que o Flamengo fez diante do Internacional, embora tenha caído de produção no segundo tempo, mas foi uma vitória extremamente importante diante de um rival muito difícil, que é o Internacional. Vamos para as informações, galera. O fisioterapeuta do Flamengo, Márcio Puglia, deu uma entrevista à Flá TV e ele explicou de maneira detalhada qual é a situação de cada jogador que está no departamento médico e os prazos de retorno desses atletas. Vamos lá, Everton Cebolinha, abre aspas para o Márcio, fisioterapeuta do Flamengo. O Everton está respondendo muito bem às progressões que estão sendo feitas de fortalecimento e carga de trabalhos específicos, porque a gente vai trabalhando a reabilitação do tecido e levando isso para a especificidade do futebol, ou seja, começa de forma indoor, de forma mais controlada e começa a transferir isso para o campo. Essas duas etapas são muito importantes e o que a gente está vivenciando agora é exatamente isso. Já estamos com ele no campo, então ele já está terminando a etapa de transição com a fisioterapia e iniciando a transição com a preparação física, provavelmente ao longo das próximas semanas. A ideia é que chegue na pré-temporada numa condição boa para estar fazendo, teoricamente, parte com o elenco, talvez com alguns ajustes ou outros que são necessários para quem está retornando de lesão. Arrascaeta, um atleta com um procedimento um pouco mais simples no aspecto de reabilitação, mas que também requer cuidados. As respostas dele aos estímulos que vêm sendo dados estão sendo muito boas. Ele está só com umas 2 semanas de reabilitação. É um processo para 4 ou 6 semanas. A gente acredita que o tempo que tem com ele também vai ser o suficiente para chegar na pré-temporada bem junto com os demais atletas. O Pedro vem de um processo muito bom de recuperação, acima até do esperado para o tempo que ele tem, completando 10, 11 semanas agora. Nesse período, normalmente a gente ainda está controlando o quadro inflamatório, vendo o arco de movimento e ele já restaurou toda a amplitude de arco e vem realizando trabalhos na academia. Podemos falar que conseguimos ir um passo a mais nesse momento da reabilitação. Pedro está numa etapa que seria mais forte a partir do 3º mês, e a gente conseguiu algumas semanas antes começar em uma boa fase de fortalecimento. O que no aspecto geral de reabilitação é muito bom, porque nos dá um tempo maior dentro desse processo, e também encurtando talvez lá na frente o retorno dele, sem falar muito sobre prazo, porque existe um tempo mínimo para isso, de 6 a 8 meses. Vinha, esse aí, muito complicada a situação. O Vinha também vem em um processo de recuperação bom de um procedimento cirúrgico que foi realizado. Já iniciou os trabalhos de fortalecimento também na academia. Vem fazendo os aeróbicos sem impacto, que a gente chama, fazendo também trabalho na piscina. Tem sido bem satisfatório no aspecto geral.
está evoluindo dentro do esperado. É uma lesão complexa de no mínimo 10 a 12 meses para que volte. Bom, tá aí, querendo ou não, um panorama geral desses jogadores que são importantes e alguns vão demorar ainda mais. Por exemplo, o Vinha só no meio do ano que vem mesmo. E muita gente fala assim, tem que liberar o Ayrton Lucas, negociar o Ayrton Lucas. Não, tem que ficar com o Ayrton Lucas e Alexandre. O Vinha vai demorar a voltar e sabe-se lá como ele vai voltar. Falando de Flamengo e Criciúma durante a semana, galera, jogo importante para o Criciúma, para o Flamengo não. Vamos ser bem francos aqui, lembrando que o jogo é quarta, 8 horas da noite. O jogo não vale de nada para o Flamengo, tanto é que a diretoria e a comissão técnica devem bater o martelo amanhã no treino para não relacionar o Gabigol, porque o jogador está pendurado e eles estão pensando na despedida de Gabigol para domingo. Se ele for relacionado para o jogo, pode ficar no banco de reservas, mas se ele levar um cartão amarelo mesmo no banco de reservas, ele não pode jogar diante do Vitória, ou seja, a festa não teria o principal personagem, que é o Gabigol. E o Flamengo está organizando aí uma série de ações de marketing, ingresso com o rosto do Gabigol, copo com o Gabigol, para se despedir do ídolo do Flamengo. Lembrando que Gabigol é o 6º maior artilheiro da história do Flamengo, com nada mais, nada menos, 160 gols. É muito gol, hein? Em 307 jogos, conquistou 13 títulos, sendo 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 estaduais. É muito título, muito gol, muitos jogos e, independentemente do que ele fez, deixou de fazer, para mim vai continuar sendo ídolo, nada vai apagar. Acho que a idolatria de alguns torcedores com o Gabigol pode ter diminuído, beleza, mas na história do Flamengo ele vai continuar sendo ídolo. E para esse jogo contra o Criciúma, quem vai apitar o jogo vai ser Wilton Pereira Sampaio, ou seja, promessa aí de emoção na arbitragem para esse duelo importante para o Criciúma. Para o Flamengo, não. Para finalizarmos o nosso vídeo, galera, informação importante já de mercado da bola. Antes, eu trouxe uma informação envolvendo o Fluminense, que o Pachuca do México fez proposta para ter John Kennedy do Fluminense por empréstimo com opção de compra girando em torno de 36 milhões de reais. Beleza, eu dei essa informação. E aí, apurando mais detalhes, eu descobri uma outra informação envolvendo um atleta do Flamengo, que é o volante Alan. O Pumas do México quer o volante, tem o desejo de contratar o volante também por empréstimo com opção de compra. Na verdade, o empréstimo seria pagando $1 milhão e uma opção de compra estabelecida em $4 milhões. Vamos lá, pagar pelo empréstimo $1 milhão? Acho até ok. 6 milhões de reais que o Flamengo embolsaria apenas por emprestar o jogador, tá? E a opção de compra de $4 milhões daria, na cotação de hoje, 24 milhões de reais. É um valor muito baixo em relação àquilo que o Flamengo pagou ao Atlético Mineiro para comprar o volante Alan. Na ocasião, cerca de 9 milhões de euros, mais de 40 milhões de reais. Os empresários confirmaram que o interesse do Pumas é real, que tem essa conversa, esse interesse, mas tudo depende também da eleição presidencial no dia 9 de dezembro, ou seja, segunda-feira que vem, não tem como ter nenhum movimento antes disso, e tudo depende também do jogador aceitar. Ou seja, não quer dizer que vai acontecer. O Pumas quer, entrou em contato com o empresário do atleta, beleza, mas o jogador vai querer, porque depende do salário, quanto o Pumas vai oferecer ao Alan durante o empréstimo. E o Flamengo, a futura gestão, vai querer se desfazer do Alan por esses valores, por esse molde de negociação? Ou seja, tudo que a gente trouxer de informação envolvendo o mercado da bola depende muito da eleição presidencial que está chegando, repito, na próxima segunda-feira, no dia 9 de dezembro. Já o Textor resolveu falar, abre aspas, nunca vivi nada parecido com isso. E eu não sabia o que esperar. É a dor de muitos anos se transformando em alegria, ele citando o sentimento do torcedor. Já jogadores do Galo e o próprio Textor fizeram referências e brincadeiras com outros clubes. Sobrou para o Galo, os jogadores no trio elétrico gritaram no Monumental, estádio do River, onde foi o jogo afinal, o Galo virou galinha. O Atlético e o Botafogo protagonizaram muita provocação antes da partida.
Textor resolveu agradecer o Flamengo pela vitória contra o Internacional, que tirou o Inter da briga pelo título. O próximo jogo do Botafogo é justamente contra o Inter. Textor afirmou, abre aspas, eu adoro o Flamengo. Quero agradecer ao presidente Rodolfo Landim, ao Gabigol, ao Wesley e a todos os meus jogadores favoritos do Flamengo. Ótimo trabalho, fecha aspas. Bora de informação exclusiva, quero contar para vocês que David Washington, atacante de 19 anos de idade, que pertence ao Chelsea e é alvo do Flamengo desde a metade da temporada de 2024, adoraria aceitar a proposta rubro-negra. Se dependesse apenas do David Washington, ele seria jogador do Flamengo para 2025. O Fla insiste na contratação desse atleta junto ao Chelsea. E a justificativa do David Washington para voltar ao Brasil é de que lá no Chelsea ele só consegue jogar no Sub-21. Esteve na temporada passada em 3 partidas no time de cima, mas por poucos minutos. No Flamengo ele teria a promessa de titularidade durante a maior parte do primeiro semestre e até que o Pedro se recuperasse, e ainda com a chance de jogar o Super Mundial de Clubes. O Pedro tem uma previsão de volta depois da cirurgia no joelho de algo para maio ou junho. O Super Mundial de Clubes acontece entre junho e julho. O David Washington também tem assistido a vários outros jogadores brasileiros que não tinham destaque na Europa voltarem para o Brasil e arrebentarem. Só para citar o caso do Luiz Henrique, que era reserva no Betis, se tornou titular absoluto do Botafogo e tem sido inclusive convocado para a seleção brasileira. Mas essa pessoa do staff do David Washington que me contou sobre o interesse do jogador em voltar ao Brasil já disse que não há chance desse negócio acontecer, tudo porque o Chelsea decidiu que vai emprestar o David Washington em janeiro, mas não será para um clube brasileiro. O Chelsea aposta bastante nesse atleta, centroavante que tem números muito bons no Sub-21. Até por isso a ideia é emprestá-lo para uma liga que reproduz o futebol inglês lá na Europa, para que ele continue evoluindo, ganhando experiência e volte, quem sabe, para a temporada 2025-2026 para ser titular ou peça importante do elenco do Chelsea. Então, nesse momento, por mais que o Chelsea tope emprestá-lo, esse empréstimo vai acontecer para um clube europeu e os times brasileiros não terão a chance de contratá-lo. Evandro Bispo, boa noite, RP. Essa evolução do Flamengo é a mistura da alegria com a revolta. Se Filipe Luís tivesse vindo antes, talvez nós que estaríamos comemorando a Libertadores. Evandro, eu concordo com você que se o Filipe Luís tivesse assumido antes do jogo com o Peñarol, eu acho que a gente teria se classificado. Agora, se nós íamos desclassificar o Botafogo ou não, eu não sei. Eu acho que o Botafogo seria favorito. Embora o Flamengo do Filipe Luís tenha melhorado uma enormidade, eu acho que o Botafogo seria favorito. O Botafogo do Arthur Jorge está muito pronto. Está muito pronto. Nós vimos isso no jogo contra o Palmeiras e no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, mas claro, teríamos alguma chance. Caímos para o Peñarol, não tivemos nenhuma, porque o senhor Landim e o senhor Braz resolveram manter o Tite, como mantiveram o Sampaoli na última Copa do Brasil que nós perdemos, por culpa deles. Olha aqui o Fernando Lira. Filipe Luís com Pedro, Arrasca, Cebolinha e Vinha vai voar ainda mais alto. Em relação ao Alcaraz, só lembro que custou apenas menos 13 milhões que o Almada. Sim, ele foi caro, concordo com você, ele foi muito caro. Mas eu acho que ele vai dar alegria. Kaique Patrício, Alexandro, o cara invisível, que contratação. Jogou bem de novo o Alexandro, né? Embora tenha sido um dos que deu um peteleco quando chegou na frente do gol. Mas foi ele, por exemplo, que recuperou a bola. O lance do segundo gol é um lance bem emblemático, né? O Plata cabeceia bem no travessão, a bola sobra limpa para o Bruno Henrique, o Bruno Henrique se atrapalha, ela vai em direção à linha de fundo, o Alexandre recupera, cruza para trás e o Michael, entra batendo. Então, o Alexandre, sim, é um jogador que não custou nada, quer dizer, deve ter custado luvas para o Flamengo, né? Mas o Flamengo não precisou gastar uma fortuna com ele e ele está entregando bastante, concordo com vocês. Zanco, sabemos que, de fato, o Botafogo é melhor e mereceu o título, mas sejamos sinceros, como o Galo conseguiu tomar 2 gols do time com menos um desde o primeiro minuto, né? Primeiro minuto, o Gregory foi expulso com menos de 1 minuto.
Não, a atuação do Atlético, para mim, é patética. Independentemente dos elogios que eu acho que tem que ser feitos ao Botafogo, porque sim, ele jogou muito bem, mas é patética a atuação do Atlético Mineiro. O Marcos Alexandre diz aqui, parte da torcida mais atrapalha. O que eu acho, Marcos, é que, de fato, há uma ansiedade tão grande para ver alguns jogadores, comprados principalmente os mais caros, render, que atrapalha mais do que ajuda. Isso eu concordo com você. O Alexandre Pebal, realmente, o volume das transmissões é totalmente desbalanceado. Uma porcaria. E eu achando que estava totalmente surdo. Abraço. Não, foi um horror, cara. No Premiere estava impossível de ouvir. Agora eu fico me perguntando o seguinte, pô. Os caras estão lá no Switch. Todas as mesas de som, todas as mesas de vídeo, tudo, cara com microfone. Ele não está percebendo que a porra está desbalanceada. Ele não está percebendo que a narradora está lá em cima e os comentaristas estão aqui embaixo. Como é que ele não equaliza isso? Isso é que eu não consigo entender. É que nem uma época que estavam com mania de botar som da torcida. Lembra? Teve uma época que você não ouvia o narrador, porque eles subiam de tal forma o som da torcida, que o narrador ficava lá no fundo, baixinho, porque virou moda. Vamos dar emoção à transmissão. Aí botava o canto da torcida. Porra! Por mais lindo que seja você ouvir o canto da torcida, você quer ouvir a narração. Você quer saber quem está com a bola, quem fez o passe, quem deu o drible, quem perdeu a bola. E aí ficava uma coisa horrorosa. Cansei da porrada deles nas redes sociais por causa disso. Graças a Deus, tanta gente deve ter dado porrada que essa questão da torcida eles resolveram. Mas hoje foi uma coisa horrorosa, cara. Foi uma coisa horrorosa. Os caras não conseguiam balancear o som da Renata com o som do Eric e do outro, do Felipe Bastos. Felipe Bastos fala para dentro, para começar, né? Ricardo Barreira, RMP, não fosse essa dupla demoníaca, Braz e Landim, estaremos comemorando tudo hoje. Que dupla miserável. O Flamengo tem muito mais time que o Bota. Não tenho essa convicção, não, Ricardo, de que o Flamengo tem muito mais time que o Bota. Sinceramente, não tenho. Acho que o Flamengo completo teria um timaço, mas para isso nós teríamos que estar com todos eles, com Pedro, com Cebolinha, com Luiz Araújo. Teríamos que estar com essa turma toda jogando, para poder dizer, ó, bate ali e ali. Mas com o time desfalcado do jeito que estava, eu acho que o Botafogo é bem mais forte que a gente. Kaique Butler, para mim, o Valência estava muito impedido no gol. Não estava não, cara. Não estava não. Não estava mesmo. O pé do Léo Pereira dava condição para ele. E tinha um outro joelho lá na frente, que eu não me lembro de quem era, que também daria condição. Não estava muito impedido, não. O Valência estava com o tronco na frente, mas o pé do Léo Pereira por baixo estava bem na frente. Eduardo Rodrigues, você reparou no posicionamento do Flamengo nos tiros de meta do Inter? Todos no campo de ataque. E o Rocher sem ter para quem tocar a bola. Mas isso é Felipe Luiz, né, cara? Isso é Felipe Luiz na veia. Felipe Luiz não deixa o adversário sair jogando. Não deixa. Ele força o adversário a queimar a bola. Porque ele marca, fecha as possibilidades de passe e está sempre com alguém na sobra para pegar a segunda bola. Isso é Felipe Luiz na veia, cara. Alisson, Reverte Vieira, RMP e o Wesley, o que aconteceu? Mudou da água para o vinho, abraços. Mudou da água para o vinho. É explicável, né? Ele mesmo já explicou. Ele mesmo já disse que resolveu levar mais a sério a carreira, que contratou um psicólogo, que contratou um analista técnico para avaliar e fazer o scout de todas as atuações dele, para discutir com ele onde é que ele precisa melhorar. Ele resolveu ser um puta profissional. E aí melhorou. Mas ainda erra, hein? Tá jogando muito, mas ainda erra. Teve um lance que ele entrou livre, que ele deu um cruzamento na arquibancada. E teve bola que ele levou drible dentro da área, naquela bola que depois o Rossi faz uma defesa importante, que não sei se foi o Wesley, mas passou por ele ficou parado, assim. Ele tomou um susto tão grande com o drible que ele ficou parado. Mas melhorou uma barbaridade. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Felipe de Oliveira e Silva. Rossi é goleiro de futebol de botão. Só pega chutes que vai em cima dele. O Flamengo precisa de um goleiro melhor.
Ô, Felipe, deixa eu te dizer uma coisa. Eu respeito a sua opinião, mas na prioridade de contratações do Flamengo, o goleiro, para mim, é uma das últimas. O Flamengo tem muitas outras posições que ele precisa reforçar antes. O Rossi, para mim, não é o grande problema. Alexandre Piobal, só tem uma explicação. O camarada que controla o som deve ser surdo. Sei lá, cara, sei lá. Hoje em dia tem tanta gente incompetente espalhada pelo mercado aí que eu não sei. Agora, o que me espanta nessas coisas é a chefia. Que a chefia tem que estar vendo o jogo, né? Mas já me disseram que a chefia não vê os jogos lá dentro. Se tem um chefe vendo o jogo, imediatamente o chefe liga para o switch, que é onde se controla toda a transmissão, e diz assim, equaliza o som da Renata com o do Eric e do Felipe. Está completamente desbalanceado. Mas para isso tem que ter um chefe vendo o jogo, né? Dizem que nenhum chefe mais lá vê jogo. Diz o Bruno Firme, que jogaço do Flamengo, mas com a defesa vulnerável. Concordo, mas que jogaço. E aí eu queria falar uma coisa de tática, que eu fiquei impressionado até. O Felipe Luiz é o segundo jogo que ele joga com 4 atacantes. Ele jogou, quando tinha bola, com 4-2-4, de novo. Vamos lembrar como é que jogou o Flamengo? Everton Araújo e De La Cruz no meio-campo, Gerson na ponta direita. Gerson na ponta direita, com Plata e Bruno Henrique fazendo uma dupla de atacantes e Michael na esquerda. 4 atacantes. E o Wesley vindo o tempo todo e Alexandre vindo por lá. Então, o Felipe joga realmente de uma maneira extremamente ofensiva. Extremamente ofensiva. O que, naturalmente, pode deixar brechas na defesa. Mas você vê hoje, ele meteu 3 no primeiro tempo, podia ter metido até mais, e no segundo acabou levando 2. Talvez o Felipe pudesse ter, com 3-0 no placar, mexido um pouco no esquema no segundo tempo, para proteger um pouco mais a defesa. Mas o Inter joga muita bola também, gente. A gente não pode deixar de considerar isso. O Inter é o campeão do retorno. Ninguém está jogando mais bola do que o Internacional no retorno. Então, amigos, não era o Rosita Sofia, não era o Olaria, era o melhor time do retorno. E o Flamengo ter feito 3-0 no primeiro tempo e ter segurado o 3-2, porra, é muita coisa. E é como você diz, Bruno, foi um jogaço. É o segundo jogaço que eles fazem. Porque o 1-1 também foi um jogaço. Mas sabe por quê? Porque são 2 treinadores que jogam para o ataque, que jogam ofensivamente, que jogam e muitas vezes deixam jogar. Aí sai um jogo desse que dá gosto de ver. Fala, nação rubro-negra. Hoje vamos falar sobre o futuro promissor do Flamengo, que segue investindo pesado na base para garantir novas joias no elenco profissional. 2 jovens talentos da geração 2006 estão no centro das atenções, o goleiro Caio Baroni e o lateral direito Daniel Sales. O Mengão acaba de renovar seus contratos e, no caso de Sales, ampliar a fatia dos direitos econômicos. Quer saber todos os detalhes dessa movimentação? Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos juntos nessa resenha. Começamos com o goleiro Caio Baroni, que assinou um novo vínculo com o Flamengo válido por mais 3 temporadas. Esse jovem talento já começou a mostrar serviço, inclusive no time principal. Baroni participou do amistoso contra o Philadelphia Union, nos Estados Unidos, quando entrou nos minutos finais e ajudou a garantir a vitória por 2-0. Com apenas 18 anos, ele já mostra muita segurança e está pronto para crescer ainda mais sob as través do Mengão. É claro que, no Flamengo, as oportunidades para goleiros jovens são desafiadoras, mas Baroni é visto como uma joia que o clube quer lapidar. Agora, falando sobre Daniel Sales, o lateral direito que também é da geração 2006, a história vai além de apenas uma renovação. O Flamengo fechou um acordo com o Ibrachina, clube que formou o atleta, para comprar mais 20% dos direitos econômicos de Sales, por R$400 mil. Além disso, o contrato do lateral foi estendido até dezembro de 2028. Um movimento que reforça o interesse do clube em construir um futuro sólido com ele. Daniel Sales já fez sua estreia no time principal, mesmo que em circunstâncias difíceis.
Foi na derrota por 3-2 contra o Grêmio, no retorno do Brasileirão, quando o técnico Tite decidiu levar apenas os garotos para o confronto. Ainda assim, a confiança do Flamengo nele é alta, e o clube já vê potencial para o lateral brilhar nas próximas temporadas. E aí, torcedor, o que você acha dessas movimentações? A renovação de Caio Baroni e Daniel Salles reforça o compromisso do Flamengo com sua base, garantindo que os jovens talentos sejam valorizados e tenham espaço no futuro do clube. Será que estamos diante de dois nomes que vão brilhar no Maracanã nos próximos anos? Comenta aqui embaixo qual deles você acha que tem mais potencial para virar titular do Mengão. E não esquece, se gostou do conteúdo, compartilhe com os amigos rubro-negros, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do Flamengo. Até a próxima, nação!